Então, boa noite, minha gente. Sejam muito bem-vindos. Para você que está assistindo online, que bom ter você aqui, né? Que bom ter você aqui presente também. Como todos bem sabem, né? O tema da nossa palestra de hoje é o que tanto procuro. E você que está assistindo aí, né? Você que está na plateia, você que está assistindo, você sabe o que você procura? Você sabe o que você procura na vida? E mais do que saber o que se procura, ou por que você procura? Se eu procuro tal coisa, por que eu estou seguindo esse caminho? Ou se eu apenas procuro, quero, mas não faço nada para conquistar. Então o que a gente vai buscar hoje, né, nesses 30 minutos aproximados que a gente tem aqui, é compreender não só o que eu procuro, mas por que eu procuro. Como a gente funciona, né? Que caminho eu sigo? Sigo os vagões da vida ou eu sou a locomotiva que escolhe aonde que eu quero ir, que sei aonde é que eu quero ir? Então a gente vai ver um pouquinho disso, né? Por que eu tomo certas escolhas, por que minha vida é assim, não só a minha, como a da sociedade como um todo. Então, para isso, a gente precisa de algo primordial para a gente entender esse processo de busca do ser humano e da sociedade humana, que é se conhecer. Tudo vai partir do autoconhecimento. E essa é a maior busca deste local, Instituto Luz do Amanhã. A busca do autoconhecimento, da compreensão de si para o entendimento do todo. Então, dentro da escola do autoconhecimento, a gente tem alguns processos psíquicos que são de todo ser humano, comum a todo ser humano que forma uma sociedade, né? Nós temos algo que é o subconsciente. O que é o subconsciente, né? Uma parte do nosso corpo mental. É um arquivo de todas as nossas experiências, vivências e conhecimentos. Tudo que nós vivenciamos, aprendemos, escutamos através dos nossos ouvidos, vemos através dos nossos olhos, cheiramos, toda a nossa experiência e conhecimento formam um arquivo. Esse arquivo é chamado de subconsciente. E tudo que nós escolhemos ou buscamos, em 99% da humanidade, é de acordo com o nosso arquivo, nosso subconsciente. Para que a gente tenha uma busca correta, a gente precisa arquivar conteúdos e experiências propícias ao que nós buscamos. Se a gente não conhece esses processos de montar o nosso arquivo, as nossas crenças no que eu acredito, né? Eu nunca vou buscar aquilo que exatamente vai me satisfazer. Então a primeira coisa seria isso. Dentro desse arquivo tem uma coisa que interfere muito na nossa busca, na nossa procura, que é a questão do desejo, né? Ou seja, o que é o desejo? É querer algo, né? Desejar algo. E a gente deseja algo baseado no quê? Né? Baseado no que eu procuro, eu quero algo. Baseado no quê? No nosso arquivo. No que os nossos pais nos passaram, no que as pessoas que a gente confia nos passaram, nos cursos que nós fizemos, nas experiências que nós tivemos, certo? A gente tem que ter essa base de conhecimento. Essa questão do desejo ela é muito importante, porque dependendo do que eu busco e do meu nível de autoconhecimento, essa busca será eterna, incessante e jamais você terá um encontro definitivo com alguma coisa. Porque o desejo, ele é impossível de ser satisfeito completamente. Alguém aqui deseja algo que já tenha? Não tem como tu desejar algo que você já tem. Você deseja algo e busca, daqui a pouco você consegue.
Dali, no mesmo momento ou dali pouco tempo, você precisa de uma nova busca. É assim ou não é? Né? Porque o desejo é insaciável. O desejo em parâmetros limitados de autoconhecimento, ele é insaciável. Então, quando a gente vai buscar alguma coisa, normalmente, em 99%, não exagerando, normalmente está ligado ao desejo e não à busca final completa. Em 1908, nasceu um cara muito importante para a sociedade humana chamada Abraham Maslow. Muita gente deve conhecer ele porque ele está em todas as universidades de psicologia, de finanças, de jornalismo, de política, porque ele era um psicólogo, né? E ele fez um estudo social. Ele era americano, fez um estudo social das pessoas do mundo todo e ele percebeu necessidades humanas na sua busca, na sua procura. E essa pirâmide, né, que ele formou era baseada na sua base em necessidades fisiológicas, em busca pela segurança, em desenvolvimento social, em estima, em realizações pessoais. Então, na palestra de hoje, a gente vai entender um pouquinho mais isso, para que a gente entenda o nosso processo e a nossa verdadeira busca. O que eu estou buscando e aonde eu vou chegar. Então, a base da pirâmide de Maslow, ou seja, aquilo que é primordial na sua primeira busca, seriam as necessidades fisiológicas. Né? Fisiológicas seriam do corpo. Então, ninguém vai conseguir pensar em outra coisa se tiver com fome, com sede, sem ar ou sem dormir, né? As necessidades básicas do ser humano é a primeira busca do ser humano. Sem elas, afinal de contas, nós estamos numa experiência material e isso não pode ser descartado. A experiência material, ela é indispensavelmente material. E a primeira coisa do corpo são as necessidades fisiológicas. Então, uma criança com muita fome na escola consegue desenvolver algum conteúdo intelectual de aprendizado? Não, obviamente que não. Por isso que existe a merenda escolar, né? Alguém com frio, com sede, você é apurado para ir no banheiro. Se te oferecer qualquer coisa, você vai querer ir somente no banheiro, simplesmente ir no banheiro, né? Ou simplesmente comer. As questões de excretar, né? De expelir, como fazer xixi, urinar, defecar, a questão do óvulo e do espermatozoide, ou mais especificamente a questão sexual, a necessidade do sexo, são necessidades fisiológicas, indispensáveis para qualquer ser humano. Então, sem isso, é difícil pensar e desenvolver qualquer outra possibilidade de procura sem ter essa base. A questão do calor e do frio, né? Manter o equilíbrio homeostático da temperatura do corpo. Você lá no meio da neve, passando e se tremendo todo, o que você deseja? Qual que é a sua busca nesse momento? Não pode ser outra que senão resolver esse problema. Então é isso que suprir a necessidade do corpo. E essa necessidade do corpo ela pode ser satisfeita totalmente, porém durante um período de tempo, porque dali para frente tu precisa novamente suprir essa necessidade, mas é a única que você pode suprir ela totalmente por um período de tempo. Então ela é periódica, né? Você come agora, dali um tempo você precisa comer de novo, né? Obviamente. A segunda parte, né, que compõe a base dessa pirâmide, é a questão da segurança, né? A segurança física. Contra o quê? Contra a bandidagem, né? Roubos, furtos, assaltos, que coloca a tua integridade física em questão, as doenças
os desastres e as guerras. A gente já teve muitas fases da humanidade, né, da sociedade humana nesse passar do tempo. Ela já enfrentou períodos onde ela voltou a essa base da pirâmide, da sua integridade física, momentos de guerra, momentos de pandemia, momentos de falta de segurança pública. Isso varia de um país para outro, de um bairro para outro. Então isso é uma constante na procura, na busca humana do desenvolvimento da sociedade humana. Maslow trouxe essa percepção como desenvolvimento social e colocou à tona isso como importância. Vejam que a base da pirâmide é normalmente um artifício muito usado para manipulação de massa. Vocês visualizam isso? Quando você não tem recursos para cumprir essas necessidades da base dessa pirâmide de segurança, de integridade física, tal, você não dá oportunidade de nenhuma sociedade desenvolver. E ela vira escrava de poucos. E isso é muito usado, por isso que eu falei que é muito usado na política. Então para que a gente mude o nosso caminho, pare de ser vagão e comece a ser locomotiva, é necessário que a gente conheça esses artifícios e comece a sair dele, se deslocar dele para seguir o nosso caminho, o nosso rumo, na busca que a gente tanto procura, né? Que é o tema dessa palestra. Então, tudo que afaste o medo, a insegurança e a falta de perspectiva futura, a ansiedade, o mal do século, né? A ansiedade, essa insegurança lá da base da pirâmide é o mal do século, é a doença que mais causa distúrbios patológicos, psíquicos em toda a sociedade humana, que causa um monte de outras doenças que matam, como infarto, AVC, que está correlacionada, né? Vícios, que está correlacionada à falta de segurança, a essa base. Então, a gente buscar esses recursos primordiais antes de qualquer coisa, ter isso como base, e muito importante, eles não podem ser satisfeitos 100%. Se você buscar satisfazer a sua segurança em 100%, sabe o que acontece? Você fica trancado em casa e não sai mais. Porque tudo tem um risco, né? No trabalho tem um risco, botar o pé para fora de casa é um risco. Você precisa ter uma medida de equilíbrio básica para você se desenvolver. Sem você arriscar alguma coisa, você também não desenvolve nada. Então, a busca da segurança, ela tem uma base e um ponto de equilíbrio. Ela nunca será satisfeita 100%. Porque se você fizer essa busca, você não viverá. Você não viverá. Você estará ali sobrevivendo. E a gente está falando em busca. Sobreviver não é uma busca. Sobreviver é sobreviver. A vida é a vida. Sobrevivência é sobrevivência, né? Sobreviver está abaixo de viver. Certo? Então, essa é a segunda parte da pirâmide de Maslow. Na terceira parte, a gente começa a transcender um pouquinho mais e sair desse recurso base, que são a busca social do ser humano e de uma sociedade. É a questão de você pertencer a algo além de você. Você transcender a sua unidade para pertencer a uma unidade maior. Eu preciso pertencer a algo para me sentir bem. Isso é uma realidade se a gente observar as nossas amizades, né? A gente tem um companheiro, é uma busca do ser humano ter um companheiro, uma companheira, né? Isso é uma busca pela felicidade. Se a gente vai falar em busca final, a busca final do ser humano é ser feliz. Como que isso funciona é o que a gente está vendo aqui. Então, se a gente não tiver um companheiro, uma companheira que caminhe junto conosco, muitas vezes fica difícil a gente se encontrar dentro de uma felicidade. Então, é um passo a mais nessa busca. A família e os familiares, né? Você se encontra dentro da unidade familiar.
Você ser importante é primordial para o seu desenvolvimento social. Ninguém que não se sinta importante para algo vai conseguir ser feliz. Não há essa possibilidade. A questão da nação, né? Eu pertencer a uma nação, a nação brasileira. O patriotismo, ele é muito importante. Eu estou pertencendo a uma sociedade, a uma cultura, né? A cultura do estado tal, a cultura da nação brasileira. Até tem uma bandeira do Brasil aqui que representa a sociedade brasileira como um todo, né? Aí tem certas divergências que nesse pertencimento, nessa busca por pertencer a algo, há certos coisas que se perdem, há certas pessoas que se perdem, né? Quando a gente começa a pertencer a uma classe econômica, a uma cor, né, a um credo, ou a um time, e isso faz com que o outro que não é desse mesmo pertencimento seja o seu inimigo, ou alguém diferente de você, onde se perde o respeito pelas divergências. E a esse ponto, então eu escrevi aqui embaixo, muitos se perdem na conexão nessa fase da procura. Nessa fase que a gente está procurando, né, que é o tema da palestra, nessa busca, muitos se perdem nessa fase aqui. Muitas vezes, o que une, né, essa busca pela união de algo maior, ela causa algo prejudicial. A gente entra naquela questão do ouroboros, do círculo da vida, né? Da serpente que morde a própria cauda. Onde está o bem, onde está o mal, ele é um limiar ali do equilíbrio. Então, nessa fase, há muitas vezes essa perda. E se perde no caminho e se trava. Quando se perde nessa fase da vida, se fica preso nessa fase da vida, não consegue transcender para outra. Quando a cor é empecilho, quando a classe econômica, o ter mais, expressa ser melhor ou pior, nessa busca, há essa perda de sentido da coisa. Ainda nessa parte da sociedade, se incluir pertencente a algo, amar e sentir-se amado dentro do seu meio social. Dentro desse pertencimento é muito importante você se sentir amado, né, dentro do seu meio social. A questão de ser amado e aprender a amar é uma busca primordial na sua procura. Nenhuma criança que não se sinta amada pelo pai ou pelo seu cuidador, ou por aquele que eles sente ser o protetor, que te dá segurança, ninguém que não se sinta amado vai conseguir amar alguém, porque não aprendeu a amar. Então, essa é algo muito importante em qualquer busca também. Abraçar e sentir um abraço, fazer parte, né? Se sentir parte. A gente vê coisas no mundo hoje, ou até dentro da nossa família, de conflitos, e se nós observarmos especificamente, nós vamos perceber que é simplesmente o fato de alguém que não está se sentindo amado, que não está se sentindo bem-quisto dentro de um meio. E isso gera conflitos, guerras mundiais, simplesmente porque não se sente pertencente ou respeitado, né? Amado, bem-quisto, talvez seja a palavra melhor. Ser olhado nos olhos como bem-quisto e fazendo parte de uma sociedade. E aí nós saímos do meio da caminhada e começamos a transcender para uma etapa quase que final na busca do ser humano, que é a estima social, que é um pouco diferente do pertencimento social, né? É onde também há duas vertentes nesse patamar de busca.
É onde a pessoa se sente respeitada, confiante, né? Segura no quesito de confiança do que está fazendo. Segura. Tem um barulhinho. Onde ela tem um reconhecimento da família, da sociedade. E aí nós entramos em duas divisões também. Essas duas divisões são consideradas o falso ego e o ego verdadeiro. O falso ego, né, essas duas divisões, o falso ego, ele entra na estima social como o eu perante os outros. Então eu busco a fama, o reconhecimento, mas de acordo com o falso ego, que é aquela busca pelo reconhecimento social, de acordo com as minhas riquezas, eu demonstrar o que eu tenho, eu ser famoso, né? Eu ser amado, eu busco ser amado, mas não pelo que eu sou, mas pelo que eu tenho e pelo que eu represento, que é diferente. São duas coisas diferentes. E às vezes as pessoas se perdem também nisso. A maioria se perde nisso. E busca fama, dinheiro, riqueza, porque também quer ser amado nessa busca. E essa é uma busca ilusória e passageira, né? Como está ali. É ilusória e passageira, porque isso passa. Mas quando chega nessa estima social do ego real, a gente começa a entrar no pico da pirâmide, porque ele é puramente a conexão com a vida. São as mesmas coisas, as mesmas buscas, porém com essa conexão com o amor e com o divino. Porque eu não busco mais o reconhecimento social pelo reconhecimento social, a fama pela fama, o dinheiro pelo dinheiro. Eu busco porque eu sinto prazer em ver o outro sorrindo, em ver a felicidade da sociedade, em ver a sociedade se desenvolvendo, em quem está do meu lado se desenvolvendo. São coisas diferentes, né? E isso é real e permanente. É o eu para comigo e para com todo. Eu começo a me conectar com a vida. E aí eu não sobrevivo mais. Eu não dependo mais das coisas que acontecem com a minha vida. Não existe mais o bem e o mal. Existe só a experiência divina. Que daí a gente entra na autorrealização verdadeiramente. E essa é a busca final do ser humano. Se autorrealizar. Se autorrealizar, como a gente viu, não é você ter grandes fortunas. Não é você ser famoso, ser reconhecido socialmente, ser respeitado socialmente pelo que você tem. A autorrealização ela independe de tudo isso. E eu estou falando porque eu já vislumbrei isso algumas vezes. E é um sentimento único. É difícil viver isso permanentemente. Alguns seres divinos conseguiram, mas vislumbrar isso já dá um rumo, já dá um caminho. É a plenitude, a felicidade, a iluminação do ser, né? A bondade, né? A verdade, a questão da bondade é como se a autorrealização é viver no modo da bondade, que nem diz o Gita, né? O livro do Gita. É você viver no modo da bondade. Porque o modo da realização perante a sociedade é o modo da paixão. É aquilo que tu pode construir grandiosas coisas, fazer grandes construções, realizar grandes feitos materiais, mas pela paixão de realizar e não pela experiência, pela experienciação da vida. São coisas que, o que eu estou falando, poucas pessoas conseguem compreender, ou compreendem em partes, mas é a busca final. O discernimento absoluto, a conexão com a vida, o amor pela experiência da vida. Então, na questão da autorrealização, tudo é experiência do Espírito. Tudo é experiência do Espírito. O que acontece de bom se usufrui maravilhosamente. Se aproveita aquela coisa boa que está acontecendo, se usufrui dela, se é grato por aquilo. E tudo que acontece de ruim
se usufrui maravilhosamente da mesma maneira. Para um ser autorrealizado, uma pessoa que caminha nessa direção e encontra o caminho, ao menos, e visita essa autorrealização, não tem como ela ser infeliz. Ela será feliz de qualquer jeito. Ela não precisa de muita coisa para ser feliz. Ela é feliz pela própria experiência da vida. Vocês veem esses grandes yogis, você vê esses grandes mestres que pisaram na Terra, como Jesus, como Buda, Krishna, grandes yogis vivos. Aí, se a gente que escreveram vários livros que estão nas redes sociais, não porque eles divulgaram, mas porque as pessoas querem mostrar a sua vida, né? Não tem como essas pessoas serem infelizes. Com uma fogueira, uma tanga, ela é plena. Ela observa a vida com plenitude. E ela transmite essa bondade, esse ensinamento pelo que ela é e através das suas palavras. E essa é a busca primordial, né? Se pode tudo através da mente e das emoções. Se controla as emoções, independente do que aconteça com você, você estará feliz, grato pelo aprendizado ou pelo usufruto, né? E não se precisa de muito para usufruir da paz, da vida e do que verdadeiramente ela nos oferece. A experiência como oportunidade de aprimoramento. A experiência é o fruto da autorrealização, independente de qual seja. Isso não quer dizer que você precise de pobreza ou de riqueza. Isso independe, né? Isso independe da autorrealização. Você pode ser autorrealizado em qualquer circunstância, mas você não tem como se autorrealizar vendo o outro sofrendo e não passar nenhum sentimento de amorosidade e de afeto para aquela pessoa. Ninguém que não seja amado pode conseguir amar, e o fruto final de uma sociedade evoluída, plena do desenvolvimento social, é o amor. Sem amor, ninguém faz nada por ninguém, vai fazer só por você. Se todo mundo fizer só por si, que sociedade seria a nossa? E o comando planetário, as forças que regem a vida, não só no planeta Terra, como em todos os planetas, elas têm seus meios de evolução. E vocês já pensaram, né? Por que a gente trabalha? Por que a gente usufrui de família? Simplesmente porque para aprender a fazer algo por alguém, para conviver com o outro. Vocês percebem isso? Na natureza, não só humana, mas na natureza animal, que nenhuma vida, nem nada que tenha elemento de vida dentro, vive para si, mas vive para os outros. Eu adoro aquela mensagem os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, a luz, o sol não brilha para ele mesmo, né? Nada que seja vivo é para si, mas para o outro. Porque não tem como você se desenvolver sem que aprenda a amar. Eu comigo mesmo e cada um consigo mesmo, seria só você. Não existiria uma sociedade. Então, nessa busca, o primeiro fato é a gente querer saber o que a gente quer. Eu busco algo, ok, eu busco algo. Eu não busco nada, então vamos buscar. Por que eu vou buscar determinada coisa? Baseado nesses fatores da pirâmide, a gente consegue vislumbrar um pouco melhor o que é a nossa busca e por que eu estou buscando. A primeira coisa é querer. Só que querer todo mundo quer. Todo mundo quer. Me diz aqui quem não deseja um carro melhor, uma casa melhor. A questão do desejo, lá do primeiro slide. Todo mundo quer. Mas qual que é o primeiro passo na nossa busca? O primeiro passo, que nem eu falei lá no começo, é o conhecimento. Principalmente o conhecimento de si, o autoconhecimento.
O segundo passo é a ação primária, a ação secundária, porque buscar o conhecimento exige bastante, exige ler, fazer cursos, estudar, né? Ganhar tempo, não perder tempo, mas ganhar tempo com essas coisas. E isso exige energia do nosso corpo. E aí entra lá na base da pirâmide, na sobrevivência. A energia é primordial para a sobrevivência. A gente precisa entender que a gente precisa se esforçar para conseguir algo. Então é planejar, montar uma estratégia na minha busca. Preciso planejar, preciso colocar no papel, né, no computador, algum lugar, e montar uma estratégia para que seja seguida. A ação terciária é fazer por etapas, é montar etapas e começar a agir em cima da primeira etapa, da segunda etapa. Não se constrói um prédio se não tiver a fundação. Então faz a primeira etapa, faz a segunda etapa, faz a terceira etapa até o prédio estar pronto. Quando o prédio estar pronto, a gente faz o quê? Convida pessoas para vir morar. E depois a gente faz o quê? A gente vai para uma nova, para um novo rumo. Então, todo o processo de caminhada e de busca, ele precisa dessas etapas. Eu estou colocando aqui no papel. Se você fizer isso, você vai encontrar a sua busca. Não tem como isso não acontecer. Mas isso é teoria. Prática é com cada um de nós, né? Então a ação final é concluir e partir para o próximo desenvolvimento. Então o que eu procuro afinal? Eu procuro, dentro da minha busca, da busca de quase todo mundo, é sobreviver ou viver? A maioria das pessoas buscam sobreviver. E angariam recursos materiais por resto das suas vidas, até a sua morte, preocupados com os recursos materiais. E recursos materiais são muito importantes. Recursos materiais no mundo material, ele é primordial, ele é indispensável. Mas é até onde ele é indispensável? Até a segunda parte da pirâmide. Da terceira parte para frente, ele não é mais primordial. Então, recursos materiais, a gente ter dinheiro, ter segurança, uma casa para morar, um lar, segurança, estar seguro diante das coisas que acontecem na sociedade, nas guerras e tudo, e para isso a gente precisa de recursos materiais, né? Para a gente poder usufruir disso. Até aí, o dinheiro faz diferença na busca pela felicidade. Daí para frente não faz. Nenhuma. Até aí é importante, dali para frente não. É isso que as pessoas não conseguem se desprender e ficam presas, viram prisioneiros, escravos do dinheiro, das suas posses. E posse não é só casa, carro, posse é corpo, é o parceiro, é o filho. Viram escravos da sobrevivência, da continuidade da espécie, né? Então, a gente tem que buscar, nessa nossa busca, a gente tem que buscar viver, compreender essas etapas e buscar a vida, mas não a vida comum, a vida em abundância, a vida autorrealizada, né? Aquela busca de autoadaptação que você... Que nem aqui, eu botei ali uma foto, não sei se vocês perceberam, que é a água sendo transformada em vinho, né? Aquele famoso ensinamento de Jesus. A água transformada em vinho, nada mais do que a alquimia da vida, a transformação da vida. Tudo que chega para mim, toda a experienciação que chega para mim, eu tenho o poder da alquimia, de transformar ela em algo bom, ou me martirizar e sofrer. Ou eu posso transcender aquilo e transformar algo bom, transformar areia em escultura, água em vinho, plantando, regando a uva, tirando a uva, esmagando a uva e transformando em vinho, a alquimia da vida. Isso a gente pode fazer com as nossas emoções, com as experienciações da nossa vida diária e transformar água em vinho, como é o ensinamento, o simbólico de Jesus. É isso que ele estava querendo dizer, exatamente isso, a alquimia da vida. Então a gente... Dentro desses parâmetros, né, de viver em abundância, em plenitude, em conexão, em sentido com a vida como um todo, que é a autorrealização,
A gente pode fazer isso nas coisas simples da vida, dentro do nosso trabalho, simplesmente fazendo isso com amor. Todo o restante é consequência desse trabalho. Isso não é fácil. Não é porque eu estou falando que de vez em quando eu não me irrito. Ou que quem trabalha aqui, quem é voluntário, também não se irrita. Somos seres humanos, né? Normais. Mas dentro dessa busca, a gente pode... Quem trabalha fora aqui? Levanta a mão, por favor. Quem não trabalha fora, trabalha em casa. E também trabalha. Quem trabalha, independente seja numa empresa, no seu negócio próprio ou na sua casa, trabalha por alguém. Faz alguma coisa por alguém. Se você faz por alguém, que seja por amor. Se você faz pensando na recompensa do dinheiro, você está sobrevivendo. Você precisa daquela recompensa, você está escravo. Se você faz por amor, um trabalho bem feito e competente, isso é autorrealização. Isso é autorrealização. Isso é a felicidade. E você pode fazer com qualquer trabalho. Um gari que cata lixo, que é um trabalho primordial para a sociedade, se ele estiver conectado com a autorrealização, ele vai compreender que o trabalho dele faz todas as pessoas serem felizes e ele será feliz por isso. Mas o dono de uma fábrica pode não ser autorrealizado porque ele trabalha pelo dinheiro e está poluindo o meio ambiente e fazendo toda a sociedade ser pior. Então a autorrealização independe do emprego, do que você trabalha. Ela depende só da sua conexão com o divino, que seria a verdadeira religião, a conexão com o todo. Eu trabalho pelo todo, então eu estou conectado e tudo que eu fizer vai transformar água em vinho, né? Então acho que é isso. Muito obrigado pela presença de vocês, por quem está assistindo online. Espero que tenha feito alguma relevância nas suas vidas e que seja uma parceria no trabalho aí, que esse vídeo tenha feito diferença na sua família, no seu trabalho e na sua vida. Muito obrigado.